Agora, gente, como eu disse, ainda há pouco, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma data que foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2007, com o objetivo de levar mais informação para a população, né? E principalmente reduzir a discriminação e o preconceito em relação às pessoas que apresentam o transtorno do espectro autista. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala, comunicação não verbal. Entretanto, terapias adequadas podem auxiliar essas pessoas a ter uma relação muito boa com o mundo. Antes de tudo, a gente tem depoimento de um médico especialista nesse assunto, que é o Dr. Tiago Dutra. Vamos conferir. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal do programa Vida Melhor. Eu sou Tiago Dutra, sou médico e vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que eu tanto gosto, que é o transtorno do espectro autista. Bom, como eu já falei em algumas oportunidades, até mesmo aí no programa, o termo correto para autismo não é doença, é transtorno do neurodesenvolvimento, porque as causas não são como as doenças, como, por exemplo, a pneumonia, a infecção urinária, essas coisas, né? A gente não tem uma bactéria, a gente não tem um vírus que causa autismo. A gente tem processos genéticos e também ambientais. Então, a gente fala que o autismo é multicausal. Existem muitas causas envolvidas e a gente está descobrindo cada dia mais algumas delas. Qual o papel do médico aí nessa atenção para a pessoa e para a família com autismo? Primeiro, fornecer o diagnóstico precoce, reconhecer os sinais de risco ali na infância, né? E fornecer esse diagnóstico o mais breve possível. Por quê? Porque quando a gente começa a intervir e a gente consegue fazer com que essa família entenda, né, o que está acontecendo na situação do paciente, a gente consegue pegar uma faixa etária que a gente faz muitas intervenções e com resultados e prognósticos muito melhores. É importante, né, fazer o acompanhamento dos marcos do desenvolvimento do seu filho com um médico pediatra no consultório, basicamente porque ele vai reconhecer alguma coisa que possa estar alterada e muitas vezes, mesmo que não tenha o diagnóstico de autismo em si, a gente pode intervir nas dificuldades que aquela criança está tendo. Por exemplo, a criança está na idade de falar e não fala, papai não fala, mamãe não fala as primeiras palavrinhas que a família tanto gosta, né? A gente vai começar intervenções ali e mesmo que não tenha diagnóstico de autismo, a gente consegue ajudar ela naquela dificuldade. Existem tratamentos medicamentosos para autismo? Sim, a gente não tem um remédio para tratar o autismo em sua complexidade, né, nos comportamentos, interesses e modo de agir da pessoa. Cada pessoa é única e a gente precisa respeitar isso. Mas a gente tem algumas medicações que podem ser utilizadas como um auxílio em alguns sintomas, como por exemplo, e a principal queixa ali, né, nos consultórios, a irritabilidade do paciente com autismo. Mas o que vai fazer grande diferença é o tratamento do médico com a equipe multidisciplinar, com a fonoaudiologia, se for o caso, com a terapia ocupacional, com os psicólogos, fisioterapeutas às vezes, né? Então a gente precisa ter uma equipe muito bem conectada para a gente fornecer o melhor tratamento para aquela família. E como eu gosto sempre de encerrar falando, o autismo não é doença, a doença é o preconceito. Então é muito importante a gente estar aqui falando sobre esse tema para as pessoas aí de casa, para que elas conheçam mais, porque o conhecimento é a melhor chave para mudança. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito bom, né? Enfim, a gente vai aprender muito mais, porque como o Dr. Tiago Dutra falou, é um assunto que precisa ser tratado, né? E tratado de forma correta, com pessoas que entendem desse assunto. E, por isso, eu tenho 4 queridos aqui que vão conversar mais sobre esse assunto. Eu estou com as psicólogas Fernanda Nishihara, Stephanie Vogel e o estudante de psicologia João Carlos Ribeiro, além da Carla Giglio, que foi diagnosticada recentemente com autismo leve, e a mãe do Max, que tem autismo moderado. E aí a gente vai conhecer um pouco mais todas essas histórias e um pouco mais sobre o espectro autista. Seja bem-vinda, João. Maravilhoso, muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda. É muito bom recebê-los, viu? Deixa eu só colocar vocês aqui, quem é quem, né? Então, aqui nós temos 3 da área da psicologia, 2 psicólogas. João, que já está terminando psicologia? Estou no 5º semestre, estou no caminho. Está no caminho, mas que já atende o Max, que é seu filho. Isso. Que tem o autismo moderado. Exatamente. Ele está em nível 2 de suporte.
E você, depois do autismo dele, descobriu que você também... Foi no caminho, na busca do diagnóstico do Max, que eu percebi que eu poderia também ter alguma questão parecida com a dele. E aí eu fiz também um teste neuropsicológico para descobrir de onde que vinha as minhas questões e descobri que eu também era autista. Olha que interessante. Mas eu descobri primeiro eu e depois veio o diagnóstico dele. Ah, você descobriu primeiro em você. Isso. O meu diagnóstico veio 15 dias antes do dele. Olha que interessante. Tem uma relação hereditária? Tem. Tem. Não está muito bem solidificado na ciência atualmente, mas tem questões genéticas atreladas. Então, mas diferente de um síndrome de Down, que tem um cromossomo certinho ali, que todo mundo tem aquela característica, no autismo a gente ainda não sabe qual é o gene específico. Mas tem uma carga genética atrelada ali, da família tanto materna quanto paterna. No nosso dia a dia, quando a gente faz anamnese com os pais, que senta para conversar, sempre, meu marido tem alguma coisa, eu tenho alguma coisa, a gente sempre percebe que tem alguma relação. Então, tem a questão genética e no nosso dia a dia, na clínica mesmo, a gente vê muitos casos. Sim. O João atende o Max. Ele é AT, a gente chama AT, que é o acompanhante terapêutico lá na clínica. Acompanhante terapêutico. E aí tem uma diferença de um autismo moderado para um autismo leve? O trabalho terapêutico é bem diferente? Com certeza. Eu atendo crianças diferentes, com características completamente diferentes. O atendimento é completamente diferente. O jeito que eu vou brincar, o jeito que eu vou me comunicar, as intervenções que a gente vai fazer, os programas que a gente vai desenvolver, para cada um a gente tem que ter algo individualizado, pensando no que ele precisa para poder desenvolver as habilidades que está em necessidade ali. Um comentário eu queria fazer sobre essa questão do biológico. Tem muitos estudos agora mostrando que às vezes não é nenhum gene, é um conjunto de genes que podem ou não, quando todos aparecem, manifestar isso. E às vezes eles nem se manifestam, então é algo muito amplo ainda que não conseguimos mapear ainda, porque não tem um exame que a gente consegue fazer. O diagnóstico ele é clínico. Sim. E Carla, o que te deu assim o estalo de suspeitar que você poderia estar no espectro autista? Na verdade, eu não imaginava que eu era autista. Eu imaginava que eu tinha alguma coisa que eu não conseguia tratar, que sempre era caracterizado como uma ansiedade, uma depressão, né? E quando o Max começou a ter a suspeita que ele poderia ser autista, eu procurei ajuda, porque eu falei, às vezes isso é só o pano de frente nessas questões. Então, eu preciso olhar para saber exatamente o que eu tenho e, quem sabe, aí colocar a última pecinha no quebra-cabeça para me cuidar. E aí foi assim, eu fui atrás, fiz, e realmente, quando eu recebi o diagnóstico, foi caindo, assim, várias fichas que eu não tinha essa percepção e vi que realmente fazia parte, todas as coisas que eu tinha que pareciam espalhadas, faziam parte de uma coisa só, que é o autismo. E mesmo o autismo nesse aspecto levinho, assim, te dava algum prejuízo nas suas relações sociais? A questão cognitiva não, sempre foi tranquilo, mas questões sociais sim, né, de se sentir desencaixado, as pessoas às vezes acharem que você não sabe explicar, que você não sabe falar, que você é bravo, que você perde a paciência fácil, ou sente muito quando era algo muito simples, e que a gente mesmo que meio que trata como frescura, né? Ela é muito sentimental, tal. Então eu fui ter amizades mesmo adulta, né? Quando eu fui aprender a lidar com a parte social das pessoas por imitação, por ver como as pessoas se comportam, às vezes a gente tenta imitar, né? Que a gente chama de masking, na verdade, né? E que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente também acaba percebendo que muito do que a gente faz não é nosso. A gente acaba se adaptando ao meio para poder ficar com as pessoas, né? Depois do diagnóstico, muita coisa mudou no seu comportamento? Mudou bastante. Até mesmo porque tudo que eu fazia, que eu achava que era da minha personalidade, eu vi que não era personalidade, né? E sim algumas limitações. Então, muitas vezes eu ainda me pego fazendo alguma coisa pela primeira vez e eu olho e falo, nossa, eu achava que isso era da minha personalidade, eu achava que isso era algo normal, mas as pessoas não costumam ter esse comportamento, é um comportamento meu. E aí, muitas vezes eu me pego pensando se aquele comportamento eu continuo ou se eu tenho que barrar. E aí eu fico nessa linha tênue entre o que é aceito socialmente e o que não é aceito socialmente. Falando em aceitação social, né? Tô vendo que a Carla tá até com um colar, assim. Como é que seria o comportamento ideal da sociedade diante de um autista?
A gente trabalha com terapia ABA e a gente tenta sempre passar essa informação para todo mundo, né? O melhor jeito é tratar como a gente trataria qualquer indivíduo, então, e a gente cobra isso muito na clínica. Então, a gente não chega em ninguém e abraça sem perguntar se quer um abraço. Então, para um autista, você pode perguntar, posso te abraçar? Se ele falar não, você fala, tá bom, tudo bem. Se ele falar, pode me dar um abraço, você dá um abraço. É tratar como a gente trataria qualquer outra pessoa, mas respeitando muito os limites que ela tem. Então, a Carla está com um colar ali que pode identificar pessoas autistas, nem todo mundo usa, mas se pode usar. De um lado, ele é o quebra-cabeça, que alguns autistas se identificam com o quebra-cabeça, e do outro é o girassol, que é de doenças invisíveis, então engloba mais transtornos. E se você vê alguém na rua usando, você já sabe que ela ou tem o autismo ou ela tem algum transtorno invisível, ela tem alguma coisa. O que pode ser feito? Se ela estiver numa crise, não tentar julgar a família, falar, olha, essa mãe deixa o filho fazer birra e ela não está corrigindo. Às vezes não é uma birra, às vezes é uma crise que o autista está tendo ali. Se ele tiver com um abafador, entender que ele não gosta daquele barulho mais alto. Então, tentar baixar o volume. A Carla, no caminho, deu alguns exemplos da casa dela, que ela usa no dia a dia. Então, tentar respeitar o máximo que a gente puder, né? O que você usa no dia a dia? Fiquei curiosa. Eu uso muito fone, né? Eu sempre usei fone, mas eu achava que não tinha essa percepção que era por causa do barulho. Mas eu tenho bastante sensorial com barulhos, né? Então, o que não está incomodando ninguém, eu estou ouvindo. Por exemplo, esse barulho que está no fundo da sala, para mim está bem alto, porque ninguém está prestando atenção. E aí, junta esse barulho com mais 2, 3, aí já é o suficiente para eu não ficar bem. Às vezes eu passo mal, às vezes eu preciso sair do ambiente, né? Porque antes eu não sabia. Então, eu ficava irritada e não sabia o que era. Hoje, já sabendo, eu já me calço, né? Falo, não, esse ambiente está ruim para mim, aí eu tento sair desse ambiente se possível. Mas outras características do autismo. Talvez a gente esteja falando aqui com pessoas que têm esse incômodo, que têm esse desconforto em relação às suas próprias atitudes e nem imaginam que elas são autistas. O que vocês poderiam trazer pra gente? Como o doutor falou no vídeo, né? É muito esses sintomas clássicos, que é a dificuldade de comunicação. Então, se você pega uma criança, né, a gente tem ali um limite esperado que a criança fale, que ela se comunique. Se não tem nenhuma alteração auditiva, nenhuma alteração orgânica da por que essa fala não saiu, já é um sinal de alerta. Então, não conseguir se comunicar, não conseguir falar ali o que está precisando. E aí, em crianças, né? Quando a gente fala de adultos, às vezes é a dificuldade de como se comunicar propriamente para aquele contexto. Então, os exemplos que a Carla deu, né? O tom de voz certo para falar naquela conversa, o volume da voz, a entonação correta. Então, às vezes pode soar como rude, como grosseiro, coisas desse tipo, mas na verdade é uma dificuldade de percepção social de como eu deveria me comportar. E aí isso acontece tanto na comunicação quanto com regras sociais. Então, como que a gente deve se comportar aqui? Ficar sentado, quietinho, esperando você solicitar a gente para falar, um exemplo. Então, isso ninguém contou. Se você nunca veio para uma entrevista, você não sabe que é assim que deve se portar. A gente lê e sabe. Então, são percepções sociais que são muito naturais do dia a dia. E muitos deles têm essa dificuldade de como se encaixar no mundo social, nessas bilhões de regras que a gente tem. Então, muito acontece por isso do autismo. E aí tem as questões sensoriais, né, que a Carla comentou, que são bem importantes. Então, dificuldade auditiva, de um som tá muita sensibilidade. Muito. Ou pouca também. Ou eu escuto pouco, né? São características bem diferentes, muito. Tem um espectro, né? Então, Exato. Tem muitas características e a gente que trabalha tem que... cada dia é uma coisa nova. Então, por isso que a gente está sempre estudando, porque tem de tudo. Você tem que saber ou o som muito alto, o som muito baixo, saber o que brincar com uma criança, que não é a mesma coisa de brincar com outra, é tudo muito individualizado no Agora nosso é interessante, trabalho. porque não é uma doença, tá? É uma característica, é um espectro, né? Mas descobrir o autismo, mesmo na fase adulta, traz benefícios para esse adulto? E aí eu queria saber, a Carla já falou de alguns benefícios que ela tem, mas assim,
precisa fazer um tratamento, acompanhamento, como, por exemplo, o João faz com o Max, mas vocês respondem isso já já. Tá bom. Vou dar só um recadinho e volto. Combinado? Combinado. Você vem comigo. Eu tô amando esse papo, porque realmente eu acho que facilita até pra gente interagir com as pessoas de forma geral, porque a gente tem uma cobrança muito grande em relação ao próximo, de que ele seja exatamente como a gente quer que ele seja, né? Igual a gente. E todos temos características diferentes. O autista tem um pouquinho mais, talvez, algumas características que você não esteja habituado, mas a gente vai precisar entender e ter uma relação saudável com todos, porque somos diferentes. Agora, gente querida aqui, e aí eu deixei a pergunta no ar, né? Os benefícios das intervenções. O que ser feito Sim. quando você descobre que você está no espectro? Sim. Eu acho que uma das coisas com relação aos benefícios é ir atrás dos direitos. Eu até fiquei sabendo que vai ter aí uma pessoa, mas ir atrás dos direitos. Então, todo autista no Brasil se encaixa como deficiência. Então, todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem, os autistas também têm. Então, isso é importante. E com relação à intervenção em si, ir atrás de intervenções. A mais renomada, que é padrão ouro, né, que se fala em vários estudos nos Estados Unidos, é terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é o que a gente trabalha na clínica, que realmente a gente consegue ensinar comportamentos adaptativos para essas crianças, e pode ser para os adultos também, garantindo o bem-estar deles numa sociedade que não enxerga eles da maneira que precisaria, né? Me ajuda a entender melhor o que é a terapia ABA? Sim. Eu até sei que você postou um videozinho no Instagram, queria muito mostrar esse vídeo, mas parece que a gente não conseguiu. Sim. Mas depois vocês vão entrar, deixa eu passar até o Instagram da clínica para vocês entrarem lá, para vocês conferirem, que é o Clínica_Avançar, sem o cedilha. O vídeo a gente não vai conseguir passar, mas eu Lá quero tem que você vídeos assista. informando várias coisas. Clínica_Avançar, sem o cedilha. Mas Isso. não explica. Basicamente, a gente, assim que o paciente entra na clínica, a gente faz uma avaliação para ver quais que são os déficits de habilidades dessa pessoa. Então, quais que são os comportamentos que ela não tem, quais habilidades ela ainda não tem e que era esperado que tivesse naquela idade. E aí, tendo essa avaliação, a gente monta uma programação, que aí é tudo bem detalhadinho, acompanhado com... Individualizado, né? super individualizado, em que a gente vai ensinar esses comportamentos para ele. Tem até um pai de uma funcionária nossa que fala que é uma escolinha lá. Porque a gente realmente ensina comportamentos novos para esses indivíduos, tanto de habilidades sociais, quanto habilidades de brincar, de comunicação. E tudo isso, o imprescindível é que seja envolto no lúdico. Tenha muito brincar presente na terapia. Então, se você está por aí e tem um filho que realmente está fazendo a terapia ABA e não tem esse componente, dá uma pesquisada melhor, porque precisa ter o brincar. Mesmo Muito. para adultos. Precisa ter um componente lúdico voltado para um adulto. Então, por ele exemplo, gosta, né? um jogo, uma conversa do assunto que ele gosta, algo que seja divertido. Tem que ser legal estar naquele ambiente. Carla também faz terapia ABA? Não, eu faço terapia cognitiva, comportamental e psicanálise. E aí, essa questão de aprender novos hábitos de comportamento, não sei se você passou por isso, você precisou aprender. Eu estou passando. É. Eu estou formando, porque como a gente teve o diagnóstico muito perto, eu priorizei o Max, porque ele precisava de habilidades muito mais do que eu, né? Então, eu fui correr atrás de terapia, de tudo que ele precisava. E aí, no final... olha ele lá. Aí, no final do ano que eu comecei a ir atrás para São mim. parecidíssimos, né? Ele é bem parecido comigo. O Max Parabéns. começou lá na clínica. A Carla procurou a gente ano passado. Ele veio de um outro lugar e a gente recebeu ele lá na clínica e ele passou por todo esse processo. Então, ele passou pela avaliação, a gente montou uma programação específica para ele e ele está lá com a gente já desde o ano passado. Super desenvolvendo, muito bem. Legal. por sinal. Essas novas habilidades, acho que você pode falar até melhor do que elas, porque você sente na própria pele. Essas novas habilidades, elas são, depois que você aprende, executadas com tranquilidade ou com desconforto? No momento, eu ainda estou muito desconfortável. Tá. Eu estava até conversando com elas no carro sobre em que ponto que eu me encaixo ou não me encaixo. Agora, pro Max, que é criança, é muito mais fácil, né? Porque em questão de menos de 6 meses, ele mudou muito e para melhor. Então, ele não conseguia ter amigos, ele já tem amigos, já está bem mais flexível, a gente não conseguia brincar com ele,
porque eles têm essa inflexibilidade que tem que ser do jeito deles. Então, assim, hoje ele já consegue negociar, já consegue brincar, já consegue chegar e falar que algo está incomodando, porque antes a gente tinha que adivinhar o que era. Sim, ele tinha muito mais comportamentos desafiadores, então, de sair correndo, de falar de uma maneira inadequada, ao invés de comunicar o que ele estava sentindo ou o que ele queria no momento. E aí essa foi uma das principais habilidades que ele adquiriu, Sim. né? Tanto que eu até falei, o Max não dormia sozinho de jeito nenhum. E todo mundo falava, tem que tirar ele da sua cama. Eu falava, gente, vocês não estão entendendo, ele não consegue dormir. Ele fica andando pela casa. E aí, assim, com a terapia, um dia ele chegou e falou, estou indo dormir na minha cama. E nunca mais ele voltou. Eu estava Então, falando é outra esses dias, vida, né? inclusive, saindo um pouquinho do espectro autista, pensando em todas as crianças. Gente, não tem adulto dormindo na cama de pai e mãe. Então, se o bebê está querendo dormir contigo, alguma coisa, por algum motivo Eu que já sou vó, eu vou falar para você, deixa, vai, curte, daqui a pouco passa. A própria aba, e a análise do comportamento, a gente entende que todo comportamento, seja ele qual for, tem uma função por trás. E nas intervenções a gente tenta encontrar essa função e agir nessa função. Porque às vezes um comportamento parece uma coisa, mas tem outra função. E a gente tenta resolver tudo isso com esses planos individualizados, pensando em cada criança o tempo todo. E eu, na minha experiência como aba, assim, como estagiário que está começando, o lúdico, para mim, a gente faz ela dá muitas dicas para a gente, a Esté principalmente, disso do brincar, de você ser fã da criança, ser fã das brincadeiras que ela quer ter, e o lúdico, mas não infantil, porque no adulto você não pode tratar autismo ou qualquer outra deficiência como infantilidade. A gente fez um post sobre isso também. É muito comum a gente ver uma pessoa com síndrome de Down ou autista, mesmo adulto, e já chega, não é assim, você tem que respeitar como É um adulto, né? É um adulto, é uma pessoa, entendeu? Então, primeiro você respeita, você pode perceber o hiperfoco, você pode perceber os gostos que ele tem, e vamos falar dentro dos gostos dele, de uma forma tranquila, que ele se sinta bem, sem essas pressões sociais, que é como ela disse, ninguém ensina pra gente. A gente cria as formas certas de fazer tudo, mas quem que passou isso para, entendeu? E aí, uma das questões principais é o isolamento social, que acontece muito, um isolamento natural também. Você se isola socialmente, quem que vai te mostrar isso? Eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa descobriu autismo com 40 e poucos anos no Instagram, e ela comentou que, assim, ela vivia sozinha, então ela não achava nem diferente. Foi quando ela se dispôs a fazer terapia, conviver, que vá para uma festa de criança, convive, você fala, aquilo que eu faço é diferente do que todo mundo está fazendo. Aí você começa a percebe as funções por trás, aí tenta fazer a intervenção. E se tem algum pai, algum familiar aí ouvindo falar, meu filho é autista e eu não tenho como fazer as terapias, porque é uma terapia cara, depois acho que a advogada vai trazer esse assunto, é uma terapia com muitas horas, então as crianças lá na clínica, o Max é um dos que faz menos, mas a média de terapia é de 15 a 30 horas por semana, então são muitas horas de terapia. E se eu não tenho como custear uma terapia, o que eu posso fazer? A gente sempre fala, brinca com seu filho. Interaja com ele da maneira que ele entende melhor que é uma brincadeira. Parece que você não está fazendo nada, mas eu tenho certeza que você está fazendo alguma coisa. Não desiste, né? Porque o que acontece muito os pais tentam, logo no início, né? Tentam essa interação, a interação não é recíproca. E aí param, é natural do ser humano. Você está tentando, aquilo não aconteceu. E aí eles param. E aí, em consequência, a estimulação é interrompida também. Então, não desiste, persiste, uma hora vai. Mas é um persistir brincando, porque é difícil interagir. Sim, eu estava ontem no meu condomínio brincando com as crianças, eu tenho um neto pequeno, então eu desço, eles acham que eu sou a recreadora. Eles têm certeza, eles não acham. E aí eu percebi que um menininho, ele queria ficar ali, mas ele não brincava, ele não olhava, ele não respondia. E aí eu pensei, não vou forçar. Ele ficou do lado, mas eu fiquei brincando com as outras crianças e ele, de vez em quando, se interessava, às vezes não. Mas eu fiquei pensando, será que o certo era falar, vem cá, brinca também, olha aqui, ou não força? A gente sempre fala faz o convite. Chega na criança, percebeu ali, faz o convite, como você faria com outras. Não força. Pode tentar, você quer brincar de alguma coisa? Isso. Tenta, que é o que o João falou, tenta descobrir o que ele gosta. Às vezes ele tem algum hiperfoco em bonequinho, em carrinho, em dinossauro, que muitos têm. Então,
tenta ver o que ele gosta de brincar e entra na brincadeira com ele. E se ele não quiser respeitar, assim como a gente faria com qualquer criança também, A né? gente Tudo tem bem. um privilégio lá na clínica, porque a gente está há 15 horas por semana junto, você percebe o que ele gosta. Então, às vezes, minha criança está lá e fala, vamos brincar de tal coisa? Não, não quero. Quer brincar sozinho? Tá bom, vou te respeitar. E ele tá lá. Aí eu pego um negócio que eu sei que ele gosta ou que é divertido. Nossa, me divirto muito aqui. Aí ele olha assim... Começa a olhar de olho. Aproxima, posso brincar com você? Lógico, vem aqui. Então, mas a gente na rua, o primeiro contato com a pessoa, não dá para saber o que ele gosta ou não. Então você oferece, mas respeita, porque qualquer pessoa, se fosse um adulto mais recluso, vai chamar de, ele tá na dele. É tímido, né? É tímido. Mas aí quando é autismo, a gente fala, não, é igual qualquer outra coisa, respeitar. Eu acho que o dia de hoje é para tirar também um pouco isso do autista vive no mundo dele, isso Que não é isso. não é isso, tá bem longe de ser isso. A gente Na tem verdade, crianças- não sabe interagir, né? A gente tá meio que dentro da gente mesmo, então a gente não consegue interagir, ou a gente acha que consegue interagir, mas a gente não consegue Ah, boa corretamente. A gente pergunta. acha que tá super enturmado. Você acha que tá tudo bem, que você consegue interagir, que nem percebe que, muitas de vezes nem repente, as percebe. pessoas acham que você é mal-humorado, tá mais no canto, é isso? É, que a pessoa não gostou do jeito que você falou. Tem uma outra e fica percepção chateada. em Exatamente, relação mas, fala, mas eu só falei tal coisa. Não, mas você estava brava, você falou assim. Não, eu não estava brava, eu estava só falando. Então tem essas questões, entendeu? Vou liberar para as perguntas. Tá bom. Você que está em casa, tem dúvida? Bora, manda brasa. Vida Melhor Oficial, essa turma toda maravilhosa aqui para te ajudar a te responder. Eu tô amando esse bate-papo. Já falei várias vezes sobre o espectro autista, nunca dessa forma. E tô enxergando de uma outra perspectiva muito interessante. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Que joia, né? Isso é precioso demais. Agora vamos lá. Agora a gente tem as perguntas do nosso telespectador. Vocês conseguem ver aqui atrás. Mas eu vou ler também. A Lili Gouveia manda assim. Boa tarde. A filha da minha sobrinha foi diagnosticada com autismo nível 2. Qual a diferença entre o cordão de quebra-cabeças e o de girassóis? Parabéns pela matéria. Obrigada. O de girassóis, qualquer pessoa com deficiência invisível poderia usar. Então, não é exclusivo do autismo. Qualquer pessoa... intelectual, qualquer deficiência. Qualquer deficiência que não dá para ver, não tem característica física, né? A do quebra-cabeças é exclusiva para autistas. Então, todo mundo que tem o transtorno aí pode utilizar esse cordão e, como a gente falou, que serve para identificar aí no dia a dia, né? E os autistas adultos, que tem um monte de Instagram aí, se vocês forem procurar, tem muitos, eles escolhem qual que para eles se identificam mais. Então, muitos usam do girassol, muitos usam o do quebra-cabeça, Aliás, eu ia até falar, você falou de Instagram, né, que eu não sei se os autistas já fazem isso, mas legal talvez colocar no fundinho da foto, sei, fazer alguma... colocar também uma identificação. Ontem eu recebi até uma mensagem de uma conhecida e falando de uma outra pessoa, e aí eu expliquei um pouquinho, né, porque ela estava com dificuldade de interagir, ela não sabia. Então, talvez a identificação também para as pessoas saberem como vão lidar, né? Sim. São pessoas, na verdade, nem precisaria ter identificação, Exato, se a gente exato. fosse mais amável Aham. uns com os outros, amável no sentido de De aquilo que eu aceitação sempre mesmo, falo, né? amar é aceitar. Não querer que o outro seja como você quer que o outro seja, porque isso não é amar o próximo. Amar ao próximo é aceitar o próximo como, né? Como ele é. Respeitar, Então, né? Isso mas lá, infelizmente o ser humano não é assim, né? A gente fica Então- querendo que o outro seja como a gente quer que seja. isso lá na clínica, eu sou a diretora, a Esté é supervisora. Então, ela hoje em dia está muito mais próxima dos casos, que fico muito mais nos bastidores, e é uma coisa que a gente cobra muito de quem trabalha ali, ouvir a criança. Então, se a sua criança chega com sono, não adianta você dar uma demanda. Aceita que ela precisa dormir e oferece. Você precisa dormir? Pergunta se ela está triste, se ela precisa de um abraço, se ela quer ficar sozinha ali um tempinho, respeita, aceita ali, acolhe e não tenta fazer sempre do nosso jeito. Sim. Acolher é sempre o melhor caminho. Esse cordão é importante porque ele garante porque a gente chega para conversar com uma pessoa nova com uma malinha, com moldes e já vai enxergando a pessoa dentro de tudo aquilo que a gente acredita que foi ensinado. O cordão você já começa a respeitar e guarda essa malinha e pergunta, ouve, respeita mais. Embora a gente, é o que você falou, devia respeitar todo mundo. Mas pelo menos se aquela criança no parquinho tivesse com aquilo e você já tem um conhecimento sobre, eu já sei um melhor jeito de lidar. Entendeu? Então, assim, infelizmente tornou-se necessário
para promover ainda mais o respeito e inclusão com as pessoas com autismo, entende? Vamos lá para a próxima pergunta. Obrigada, Lili Gouveia, pela sua pergunta. Júlia Marcela, meu filho é autista e sinto muito medo das dificuldades que ele possa passar durante a vida. Por esse motivo, eu o protegi durante muito tempo, mas agora percebi que quanto mais eu o prendo, mais difícil vai ser para ele viver em sociedade. O que posso fazer para me desprender desse medo? Quer falar alguma coisa, cara? Acho que essa Carla pode responder. Ela vai ter que soltar o medo, porque eu sempre achei que meu filho tinha algo, mas não sabia exatamente o que era. E eu passei 10 anos ouvindo que meu filho era inteligente, que meu filho não tinha nada e que ele manipulava as pessoas. E que eu era louca, que queria encontrar alguma coisa no meu filho. Se eu tivesse ouvido todo mundo, eu não teria ido atrás. Só que a gente tem essa visão. A mãe, principalmente, a gente percebe que tem algo ali que tá fora, né? Que está tendo um sofrimento, uma dificuldade, né? Então, assim, a proteção, ela é muito ruim. Às vezes eu tenho essa questão também com meu filho, principalmente quando ele está com algumas crianças que ele não convive tão bem e que as crianças começam a zombar, a tirar de lado, porque ele vem com assuntos diferentes. E me dói, já chegou a vez de eu chorar, de soluçar, sair do ambiente, tirar meu filho e chorar. Mas o único caminho é convivendo, porque se tirar da convivência vai piorar muito, muito Tem mesmo. um filme que eu assisti na semana passada no Netflix, muito interessante, chama Eu Já Fui Famoso. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Não, esse não. Júlia, Marcela também, tô dando essa dica até para você assistir. É bem isso, chama Eu Já Fui Famoso. E é a história de uma mãe que protegia o filho, prendia o filho, né, evitava que o filho tivesse. E ele tinha um hiperfoco na bateria, na música. É muito interessante, no final é uma história linda, assim, vale a pena assistir. E acho que a Júlia, ela pode procurar se informar. Então, o que ela pode fazer? Eu não sei quantos anos tem o filho, que não tá ali, não falou, mas é se informar, procurar ajuda, procurar terapia para ela e para o filho. Eu acho que informação é sempre um caminho ótimo. Tem muita informação no YouTube, procura, né? É legal você ter falado assim, terapia para ela, porque nós todas, Júlia, independente de como é o nosso filho, qual é a característica que ele tem, como ele se comporta, nós todas temos esse medo, essa tendência, essa vontade de, eu quero proteger, não quero que ele sofra. A gente precisa tratar isso na gente, né? Porque os filhos vêm através de nós, mas não são nossos, como diz aquele texto lindo do Khalil Gibran, e a gente precisa aprender que a gente é só o arco e Deus lança essa flecha para onde Ele quiser. A gente precisa dar asas para eles voarem. Veja bem para fazer o bem para o outro. É aquilo da máquina, a máscara de oxigênio cai primeiro para você. Exato. Porque senão você não consegue enxergar. A gente faz terapia, eu não sou psicólogo ainda, mas para a vida toda tem que fazer supervisão, tem que fazer terapia para você se resolver e conseguir ajudar o outro, né? Sim. E uma coisa que seria interessante se o seu filho faz terapia é buscar orientação parental, que é uma modalidade dentro da terapia, quando a gente faz, por exemplo, exclusivo para o Max ali, que eu converso com os pais do Max para ensinar eles algumas coisas que eles têm dificuldade e fazer esse transporte entre a terapia e a casa, né? Porque a gente precisa ensinar esses pais aí a como lidar no dia a dia. Maravilha. Próxima pergunta. Deixa eu ver se já vira aqui. Daphne Santos. Meu priminho é autista, ele gosta muito de pular e também tem um interesse por ônibus. Sabe até os nomes e modelos de cada um. Pode me explicar qual é a razão dos pulos e do gosto por ônibus? É hiperfoco o nome, né? Você mesma comentou. Mas o dos pulos, muitas vezes, é por uma necessidade sensorial. Então, basicamente gostoso estar fazendo aquilo. O corpo fica bom quando ele dá esses pulinhos. Assim como a gente, às vezes, mexe no cabelo, rói unha, balança o pé, ele precisa dar esses pulinhos para se sentir melhor. Ou quando ele está muito feliz, ele precisa mostrar de algum jeito. Ou quando ele não está bem. Então, para ele, é de uma prática sensorial mesmo. Se chama estereotipia, né? E vai mudando conforme eles vão crescendo. Meu filho já passou por várias fases, né? Então, já teve a estereotipia de um lado para o outro, anda para um lado, anda para o outro, balança para frente, para trás. Aí agora, eu estava até comentando que agora começou com os dedos. Então, ele começa a falar e vai fazendo assim com os dedos e vai conversando. Então, se você fala, não faz isso,
você está atrapalhando, ele não consegue se regular. Então, não está atrapalhando, não está se machucando e não está machucando ninguém, faz parte, deixa ele do jeitinho dele. É a história de aceitar cada um do jeitinho que é. Na terapia a gente fala bastante isso para os pais, porque tem muita gente que fala, eu não quero que meu filho pule em público. E soa diferente para os outros, e aí a gente né? explica muito exatamente isso que a Carla falou. Ele não está se machucando, ele não está machucando ninguém. Deixa ele. Claro que quando é uma estereotipia que criança se morde, a gente tenta adequar isso para uma outra estereotipia que seja mais confortável, mas porque ele está se machucando e não porque a gente acha estranho. Sim. Então, só por esse motivo. Mas é aquilo, procure a função por trás do comportamento. Às vezes o pulo pode ser por atenção, por qualquer outra função. Então, assim, não leve o que a gente fala como, tipo, é isso. Procure um profissional especialista, leve ele numa clínica, faça terapia. Porque o ônibus a gente costuma falar, não, é o hiperfoco. Tem muitas crianças na clínica que sabem, você vai para tal lugar, pega tal ponto, tal ponto, tal ponto. Existe. E é pequenininho, que falam outras línguas, e você fala, meu Deus, como é que pode? Mas os comportamentos, a gente vê porque acostuma, às vezes é o pulo, às vezes é o balançar dos braços, né? Mas procure a função com um profissional que consiga analisar, fazer uma análise de todos os comportamentos que vem antes, que vem depois, para você ver o que é aquilo, por que ele está se comportando daquele jeito, né? Nosso tempo, infelizmente, acabou. Minha última pergunta para vocês é em relação a quem acha, quem tem a suspeita de que tem autismo, o que fazer, quem procurar? Você pode procurar um neurologista, né, psiquiatra, que eles dão um diagnóstico, e uma clínica que trabalhe com terapia ABA, que foi o que a Esté falou, é a terapia, o padrão ouro para poder te auxiliar. Então, para fazer uma avaliação, procurar profissionais capacitados, para isso sempre pergunta, você estudou, quanto tempo você estudou, procurar profissionais. E não tem um exame que vai detectar, são testes, como por exemplo no TDAH, que são vários testes, é isso? Isso, são testes e aí se encaixar nos critérios que tem lá no manual. É só clínico, Ok. Mas procurem profissionais que realmente estudaram sobre o assunto, né? Perfeito. Consideração final de vocês? Eu queria agradecer, eu acho que é um dia muito importante para a gente divulgar mesmo o autismo. Eu acho que a gente que trabalha com autismo tem esse dever de divulgar para diminuir o preconceito, para diminuir o jeito que as pessoas falam sobre autismo e aumentar a aceitação dessas crianças. Agradecer a oportunidade. Eu que agradeço, Fernanda. Se quiser ir... Chihara, né? Isso. Se quiser, lá no nosso Instagram tem muita informação. Podem continuar mandando perguntas lá, que a gente sempre tenta responder todo mundo e estamos à disposição. Exato. Obrigada, Stephanie. Muito obrigada pela disponibilidade. Assim, é um tema muito importante falar num canal com tanto acesso, né, para tantas pessoas. Mas, para mim, eu falo bastante, que o João comentou, respeitem as crianças, brinquem com elas, independente de ter diagnóstico ou não, enxerguem como um ser humano dentro. Eles são apenas seres humanos com muito menos habilidades do que nós adultos. E brinquem, assim, não tem como você acessar uma criança sem brincar. Perfeito, João. Minha consideração, completando só o que ela falou, assim, fiz até um post, tem uma criança pequena aprendendo a ser alguém olhando você, então se policie, né? Mas o principal é assim, conheça sobre autismo, a gente veio aqui por causa disso, eu falei, Cláudia, isso é um assunto legal por causa disso. A gente precisa conhecer, porque estudos mostram lá, 1 a cada 36 crianças é autista, o diagnóstico está aumentando muito mais, porque está desenvolvendo os testes, as clínicas, então, e assim, o seu filho não é autista, mas ele vai estar na escola, vai ter 1, 2, 3, 4 crianças autistas, tem que respeitar, no metrô, é uma população muito grande, a gente tem que conhecer, tem que respeitar, porque não adianta só ficar falando, tem que fazer a inclusão, tem que aceitar, tem que respeitar e tem que conviver. Eu não convivia, meu avô era deficiente, então eu sempre prezei pela vaga de deficiente e tudo, mas quando eu comecei a atender, que você fala, assim, eu preciso saber, todo mundo tinha que saber sobre, entende? Para começar a respeitar. Voltem mais vezes para a gente aprender mais. Carla? Bom, eu vou falar como mãe, né? Não fuja dos cuidados com seu filho, porque tem muitos pais que negam. E aceite seu filho como ele é, ame do jeito que ele é e não desista dele, só isso. Perfeito, muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez, o contato da clínica é Clínica _Avançar. Clínica _Avançar.
Com exceção dos três que são psicólogos, João, estudante de psicologia, a Carla é esteticista facial. Também você depois pode entrar em contato com ela para ficar cada vez mais bonita. Obrigada, viu, gente? Foi uma alegria recebê-los. Obrigada. Vamos lá. Olha que joia de assunto, né? Eu falo, não é porque eu estou à frente do Vida Melhor, mas esse programa é muito bom, né? A gente aprende muito. É só assunto relevante, só para facilitar a nossa vida, a nossa caminhada. Né? A gente vai ter desafios ao longo da nossa jornada, mas a gente vai aprendendo para lidar cada vez melhor com esses desafios.